Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, galerinha. Então, como a maioria já sabe, há um tempo atrás saiu a convocação de Dorival Júnior, que teve na lista os jogadores que foram chamados pela primeira vez, como Beraldo, do PSG, Rafael, do São Paulo, Murilo, Palmeiras, Savinho, do Girona e Pablo Maia, do São Paulo, goleiro. E na convocação normal, que teve Bento, Ederson, Rafael de goleiros, laterais, Danilo, Ian Couto, Ayrton Lucas, o Edel. E nos zagueiros, Beraldo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Murilo. Já em meio campista tivemos André Pereira, Casemiro, João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, Pablo Maia. Já em atacante tivemos Endry, Rodrigo, Gabriel Martinelli, Rafinha, Richarlison, Savinho e Vinícius Júnior. Tá, mas agora cortando todo o assunto, viemos falar sobre a seleção brasileira, que deveria ser chamado de terra do futebol, ou como os caras chamam, o país do futebol. Que não faz sentido, pois temos perdido jogos como a Argentina por 1-0, a Colômbia de 2-0, o Uruguai contra 2-0 e temos empatado com a Venezuela de 1-1, que para uma seleção que tem 5 Copas do Mundo é muito pouco. É muito ruim isso daí. E ainda sabemos que os próximos 2 jogos contra o Brasil é 2 amistosos, um contra a Inglaterra, que tem um elenco fortíssimo e provavelmente vai amassar o Brasil, e segundo a Espanha. Então, como que o país do futebol, onde tinha atacantes como Romário, Pelé, Fenômeno, Garrincha e etc., hoje tem, por exemplo, Richarlison no ataque? Então, vamos saber primeiro. Para começar, em 2014, você está assistindo na sua TV, por exemplo, Colômbia contra Brasil, até que acontece uma coisa ruim. Neymar se lesiona após se lesiona. Após isso, o Brasil leva um amasso no próximo seleção, a famosa Alemanha e seu 7-1, com a tristeza de todos que poderiam ter feito, que essa lesão do Neymar foi uma grande desperdício, pois poderia ter feito ele parar com o futebol. Graças a Deus não foi isso, mas é isso, né? Não tem muito o que falar. Mas eles ainda tinham um elenco muito bom, como o goleiro Júlio César, dupla de laterais muito boas, com Marcelo e Daniel Alves, um dos melhores zagueiros naquela época, dos lateral. Um zagueirão, Thiago Silva, um meio campista que ficava atrás de poucos, que nesse caso é o Oscar, que jogou muito. E no ataque, Fred, que não foi muita grandes coisas e tal, mas tínhamos o Neymar. Porém, como já disse anteriormente, uma frase do Cruyff que representa muito. Escolha o melhor jogador para cada posição, você não terá a melhor equipe, apenas 11 jogadores bons de cada posição. Depois de um tempo, Tite, o técnico que parecia ser muito bom pelo que fez no Corinthians. Realmente foi e ganhou uma Copa América, iludindo os brasileiros com o Hexa em 2018, que tínhamos um time bom também. Mas não deu e a Bélgica, com um chute espetacular, conseguiu fazer. Mas que a gente tinha que pensar que se a Croácia, que é a Croácia, conseguiu chegar na final, então que a gente tinha time muito melhor que eles e conseguiram perder para aquele chute miserável do Kevin De Bruyne. Até chegar a chegada de 2022, no Catar. O Brasil foi formulado com uma nova geração e tinha como dos favoritos. Porém, a Croácia chegou em um jogo difícil, conseguiu fazer um gol, com uma tabela incrível de Neymar, fazendo um gol que salvaria a seleção. Porém, com os famosos 4 minutos e o Fred subindo para o ataque, conseguimos levar o empate, levando para o pênalti e perdendo, com muitos jogadores perdendo. E Neymar não ter sido o primeiro cobrador de pênalti, sendo ele um dos melhores cobradores de pênalti da atualidade. Mas depois disso, a Copa entrou o novo técnico, Fernando Diniz, que é o recém-campeão da Libertadores, que achavam que iriam fazer um ótimo trabalho. Porém, não foi o que aconteceu, sendo eliminado e praticamente quase não sendo entrar na Copa de 2026. Eu falei desde o início, não vai dar bom pelo fato que treinar uma seleção e um time ao mesmo tempo é muito trabalho e é muito desorganizado. Então eu acho que não daria uma coisa boa. Mas assim, depois de um tempo, ele saiu. E recentemente, com a chegada de Dorival Júnior, com seu ótimo trabalho pelo São Paulo, que logo foi classificado como um técnico que talvez ajudaria. Mas não foi só na seleção brasileira, também foi na Olimpíada com a seleção, que perdeu. O problema é a incompetência dos jogadores. Se você me falar, a última vez que um Brasil conseguiu revelar um craque do futebol, tanto na seleção quanto no seu clube, me avisa realmente, porque eu não sei falar nenhum atualmente, tirando o Neymar. Só que, por exemplo, Vinícius Júnior, Rodrigo, Endry, Paquetá não podem ser colocados como craque. Pois um outro exemplo que eu gosto de usar, que é do Cruyff. Um jogador craque é muito mais do que um número, e sim um jogador habilidoso e melhor da sua posição.
Como o Romário foi treinado pelo Cruyff, o Cruyff também falava assim: o Romário é o melhor jogador que tem na sua posição, então não tem muito o que falar. Um problema é que Neymar não teve ninguém como base da sua experiência. Por exemplo, o Fenômeno teve o Romário como pegar a experiência. No futebol, por exemplo, é isso, Neymar não poderia ter ninguém. Na Copa de 2014, o técnico poderia ter colocado, por exemplo, Robinho, Kaká e Ronaldinho. Porém, não convocaram nenhum desses, pois eles queriam jogadores mais jovens. E poderia ter mudado alguma coisa ou não, mas não sei. Tudo depende. Mas o Brasil em si é muito caracterizado pelos dribles. Mas hoje em dia, parece que alguém botou na cabeça que tipo, se você não consegue passar pelo seu oponente, então passa a bola para quem é mais habilidoso que você. E de um certo ponto talvez esteja verdade ou não, pois jogadores como Vinícius Júnior driblam muito bem no Real Madrid e na seleção não. Que é uma coisa que é de muitas aspas. Nenhum jogador tenta puxar a responsabilidade, diferente do Neymar que teve que criar uma jogada praticamente total sozinho para fazer aquele gol na Croácia. Então esse é o problema. Os jogadores acham que estão jogando uma seleção qualquer, como se fosse, sei lá, qualquer seleção que tem pelo mundo estão jogando. Mas não, os caras tinham que pensar que estão jogando na seleção brasileira, a maior de todos os tempos, até a atualidade, com 5 Copas do Mundo, sendo a única a ter 5 Copas do Mundo. Tendo o grande Rei Pelé, o único jogador a ter 3 Copas do Mundo. Os caras não pensam nisso. Porque atualmente, eu assisti um jogo da seleção brasileira, é igual assistir um jogo do Vasco ou sei lá, Paraná Clube, que são times que não tem jogo bom, e o Paraná Clube nem sei se existe, mas é isso. Porque não tem um jogo bonito, um jogo bom se ver. Os outros problemas são as convocações, que atualmente são muito ruins. Eles preferem pegar um jogador, qualquer um que joga na Europa, ao invés de pegar alguns jogadores que são bons aqui no Brasil. Richarlison, Matheus Cunha, atualmente o Casemiro e o Vini Júnior, acredito, e o Gabriel Jesus, Emerson Royal, Renan Lodge, são jogadores que jogam na Europa, mas não são grandes coisas. O Vini Júnior é um exemplo, ele joga muito bem na Europa, mas na seleção não. E já o Casemiro é um outro que jogava bem, atualmente está no fracasso do Manchester United, mas isso daí é para outro vídeo, então não vou falar aqui. Mas, por exemplo, eu acho que ele poderia ter contratado os caras que talvez jogariam mal, ou talvez não. Mas eu acredito, por exemplo, o Alan Patrick, que jogou muito no Internacional, o Léo Jardim, que salvou o Vasco, o André do Fluminense, o Endrick, por exemplo, do Palmeiras, que não foram convocados recentemente, mas eu acredito que, por exemplo, esses poderiam ter convocado antes, mas não sei. E o Beraldo também, que foi convocado agora, que foi pro PSG, mas poderia ter convocado pelos anos do São Paulo. O nosso centroavante, nesse caso, camisa 9, que se diz ser o homem-gol, já perdeu muitos gols na cara, e esse é o problema. O problema do nosso jogo é que tem muito jogador ofensivo. Na seleção, onde tinha Roberto Carlos, Cafu e Carlos Alberto, e Marcelo, por exemplo, hoje tem Emerson Royal e Renan Lodge. Uma zaga, o Marquinhos e Nino, não vou contar o Militão porque ele tá machucado, hoje que era o Rio. E por exemplo, o meio campo que antes teve Ronaldinho, Kaká e etc, por exemplo, hoje tem Paquetá, que é outro jogador que tá jogando muito bem no clube, mas chega na seleção, chega a desejar. A nossa seleção, que você quer poder chamar a atenção, parecia que o PSG tinha ataque. Parece muito o PSG, porque se comparava, os caras tinham um ataque muito bom, mas do meio da defesa pra frente não tinha ninguém. O nosso ataque era pra ter o Richarlison, não sei quem vai ser o agora, mas tinha Richarlison, Rafinha e o Vini Júnior. Os três jogavam até que bem nos seus clubes, tirando o Richarlison, mas agora tá voltando a ser bom até. Mas atualmente o Rodrigo, os dois jogam muito bem, mas chega no meio campo pra frente, da zaga pra frente, os caras não faz nada. Olha, por exemplo, o jogo contra o Uruguai, os caras, a zaga parecia que abria, era mais fácil. Igual o PSG, na zaga tinha uns caras nada a ver, tirando o Sérgio Ramos jogou mais ou menos, Marquinhos jogou até que bem, e o Thiago Silva até. E a zaga, o meio campo tinha ninguém. Lateral, os caras tinham o cara que sobe e nunca mais volta, que é, por exemplo, o Hakimi. E no ataque tinha simplesmente Neymar, Messi e Mbappé. Ou a diferença de uma zaga para um ataque. Isso que é o problema. Por exemplo, eu acho que eles deveriam tentar chamar os jogadores que... É uma coisa que irrita muito. Eles consideram só jogam europeus. Porque eu acredito que o Beraldo, por exemplo, deveria ter sido convocado antes. Mas foi convocado só agora por ter ido para a Europa jogar no PSG. Mas eu não sou ninguém pra falar, porque pelo que eu lembro, na Copa de 2022, acho que só tinha o Pedro que jogava no Brasil mesmo. Mas tá. Porque hoje em dia parece que a seleção é tipo aquela panelinha de amigos que você faz na sua escola, por exemplo. O ataque sempre é formado pelos mesmos jogadores, sempre Vinícius Júnior, Richarlison, Rafinha, que agora está o Rodrigo no lugar do Rafinha,
E o Richarlison provavelmente vai ser trocado pelo Endrick. Mas é sempre isso. Os caras não tentam colocar alguém que pode dar boas. Coloca os caras que jogam na Europa. O Vini Júnior, por exemplo, é um cara que joga muito. Não estou criticando. Joga muito, cracaço do Real Madrid. Porém, na seleção, deixa a desejar muito. Consegue fazer um lance ou outro, mas nunca fez praticamente nada pela seleção. E eu acredito que, por exemplo, o Martinelli jogue, por exemplo, até 10 mil vezes melhor que o Vini na seleção. Por isso ele não teve muitas oportunidades. Ele é um jogador incrível que eu acho que em nível técnico talvez ele seja melhor que o Vini Júnior, não sei. Mas na seleção eu tenho certeza. Já no seu clube agora estão fazendo uma ótima postagem pelo Arsenal, mas também é outra questão para vídeo. E você, em questão de técnico, a seleção, se tivesse uma oportunidade, seria fácil. Por culpa do técnico, culpar o técnico é uma coisa muito fácil. Pode falar, esse técnico é ruim também, não troca, não faz nada, é fácil. Mas a gente tem que culpar jogadores igual o Vini Júnior e o Richarlison, por exemplo. Os caras estão em titular em todos os jogos e mesmo assim não conseguem produzir quase nada. Isso é uma coisa estranha. Parece que estão jogando, sei lá, sem querer falar mal, mas um campeonato de terceira divisão lá da Escócia. Que não é muito mais fácil do que jogar no Brasileirão, por ser uma liga fraca. Parece que eles não têm vontade de jogar, eles só entram no jogo só pra jogar mesmo. Eles entram no jogo cansado, porque não quer fazer nada. Os jogadores que carregam a seleção ninguém ajuda. Neymar carrega a seleção há anos e mesmo assim ninguém consegue fazer nada. E como não precisa ter uma seleção boa para você conseguir jogar bem. Por exemplo, a Inglaterra ganharia. Eles têm uma seleção incrível e mesmo assim ganharam. A Argentina não seria campeã e Portugal, por exemplo, teria uma Copa. Porque a Argentina não tem tem grandes promissores, mas não tem uma seleção muito boa. Que a seleção de Portugal, por exemplo, tem uma seleção muito melhor, eu acredito. A França também, mas é isso. E uma coisa que possivelmente poderia acontecer no Brasil é perder o título de maior campeão das Copas do Mundo. E porque tem jogadores que defendem a camisa como... Não tem jogador que defende a camisa igual o Romário, por exemplo, que lutava pelo Brasil. O Brasil tá só aumentando o tempo de maior tempo de sem ganhar uma Copa do Mundo. Pra você ter ideia, o Brasil está há 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Uma seleção que teve Pelé, que ganhou 3 Copas do Mundo em 20 anos, uma ou outra que ganhou 8 anos, ganhou 2 Copas do Mundo, o Brasil já ganhou 2 vezes seguidas 2 Copas do Mundo. Daí você me fala assim, mas com Pelé era fácil. Com Romário, Fenômeno, Rivaldo e companhia é fácil. Quero ver fazer com Richarlison. É exatamente isso que eu tô querendo dizer. O Brasil está perdendo sua essência. Cada vez está caindo, está rebaixando. Parece que estão perdendo a sua essência de criar jogadores bons. E por isso, quando cria um jogador bom, na seleção vai lá e fracassa. Por isso que a seleção brasileira está cada vez parecendo ser mais desrespeitada. Porque os caras não conseguem enxergar, ter o respeito da própria seleção. Os caras não respeitam a camisa da amarelinha. Então eu não tô criticando, eu só tô falando a verdade, não tem. Porque, cara, eu vou dar o exemplo do Vini Júnior porque eu acho que era o que mais encaixa. Pega os últimos jogos da seleção, ou jogos na Copa do Mundo, e compara com os jogos que ele joga no Real Madrid. Cara, são muita diferença. Porque o cara joga 1000 vezes melhor lá no Real Madrid do que numa seleção. Isso é uma coisa triste de ver, porque você tá vendo que um jogador que joga muito na sua seleção não tá fazendo nada. Então é uma coisa estranha de se pensar. Mas galera, então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, eu falei sobre a seleção brasileira. Eu achei que ficou bom o vídeo, demorou muito pra fazer esse roteiro, tá galerinha? O roteiro ficou grande, então. Mas é isso galera, se inscreva no canal, deixa o like, se inscreva, é nóis.